Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Fátima, candidata ao governo do Distrito Federal. Fátima Souza é paraibana, enfermeira, sanitarista, doutora em Ciência da Saúde Coletiva e pós-doutora em Saúde Coletiva pela Universidade de Montreal, Quebec. Ex-diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, professora do UNB, responsável pela criação e implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde e da Estratégia Saúde da Família no Brasil. Seja muito bem-vinda conosco. Eu tive a oportunidade de estar com a senhora na sexta-feira entregando o nosso projeto UDF que a gente quer, 2018-2030, e fiz um relato para a senhora do que as nossas 19 câmaras produziram, né? E aqui nós vamos ter uma interlocução com essas câmaras sobre o projeto, e nós vamos ter uma abertura com a senhora de 10 minutos, e depois nós passamos para cada gestor das câmaras fazerem uma interlocução, 2 minutos do gestor, 2 minutos da senhora, e depois uma réplica para o gestor de 1 minuto e mais uma réplica para a senhora de 1 minuto. Então, quero lhe dar as boas-vindas, é um prazer muito grande ter a senhora aqui conosco, e queria, então, já para ganhar tempo, dar o início e passar a palavra para a senhora. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a você, Paulo, e já expresso aqui para esse conselho a satisfação de ter recebido o documento. De fato, foi muito boa a nossa conversa, me animou bastante. Então, eu cumprimento o Paulo, em nome dele, extensivo a todos os membros do Conselho. Quero também cumprimentar a Rosane, porque disse para ele na oportunidade que, de fato, esse negócio aqui existe, porque Rosane foi quem tem mandado aqui esse negócio. Porque é verdade. Quando nós, mulheres... a nossa alma aqui. Quando nós, mulheres, nos desafiamos, né, Rosane? A gente não deixa nada para trás. Então, meu abraço fraterno. E quero dizer, parabenizar pela iniciativa do documento e vou pedir coautoria desse documento, porque a metodologia dele foi traçada pela Silmara Vieira, a quem eu tenho a honra de conviver há muitos anos e que aceitou o meu convite da nossa co-governadora, assistente social, a jovem filha aqui do Distrito Federal, a Queca Bagno, que nos acompanha, e cumprimento também todos os nossos assessores e coordenadores de campanha. Então, vocês estão me devendo aí essa coautoria do documento, além do que tem o meu aluno de doutorado aqui, o Rafael, que escreveu o capítulo da saúde. Então, eu vou pedir autoria duplamente, no método e no conteúdo. Bom, dito isso, guarde todas as brincadeiras, porque eu me senti à vontade no Conselho. Quero, de fato, parabenizar a existência do Conselho. Tenho dito, por onde tenho andado aqui no Distrito Federal, principalmente nas 31 regiões administrativas, de que Juscelino Kubitschek deve estar muito triste por saber que ele criou o Distrito Federal não apenas para ser uma capital da República, embora isso fosse importante, não apenas para ser um espaço político-administrativo, embora isso também seja importante, mas ele criou para deslocar do polo de desenvolvimento do país, do Centro-Sul e Sudeste. Ele criou para desenvolver a nossa região. E, passados 52 anos, ainda que sabemos todos nós que tivemos avanços, ainda essa região é devedora, né, da sua proposta original. Então, quando entrei aqui e vi, fiquei dizendo, Juscelino, agora vai entrar aqui uma enfermeira paraibana, nordestina, que vai cumprir parte de sua obra em companhia do que tem de melhor nessa cidade, dos homens e mulheres. Nós temos um pré-ensaio, porque eu tenho uma concepção de gestão pública de que nem todos os projetos eles são finitos, eles têm etapas para a conclusão, a não ser metas que nós colocamos como prioridades, mas eu trato o modelo de gestão pública como modelo de programas e ações de Estado e não de governos, por isso ele perpassa décadas, né, anos, para que, de fato, a gente possa cumprir as ações que nós planificamos. Nessa direção, como eu disse, Silmara e tantos outros profissionais, não só da área da saúde, mas do IPEA,
da Escola Nacional de Administração Pública, da minha querida UNB, nós chegamos com uma síntese de um programa de governo, está em discussão, está numa plataforma que eu aproveito e faço a nossa propaganda aí, no bom sentido do termo, fatimasouza.com/fórum, aberto absolutamente, com uma linguagem simplificada, com uma linguagem que, desde uma professora titular da Universidade de Brasília até uma simples trabalhadora doméstica, pode perfeitamente fazer um diagnóstico situacional do que acontece no Distrito Federal, no que acontece em Brasília e no que acontece no entorno. E aí eu estou demarcando a região, a RIDE, Região de Desenvolvimento Integrado do Distrito Federal. Pois bem, o nosso programa ele foi estruturado em 5 grandes eixos. O primeiro dele nós denominamos do bem viver, e nesse capítulo está a educação, e não seria diferente, não só porque esse é meu lugar, né, de militância e de dedicação exclusiva, mas está também a saúde por igual valor, né, há mais de 30 anos que eu me dedico a esta ação no país. Sou filha do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, ainda no final dos anos 70, no início dos anos 80, participei do processo da redemocratização do país e do processo constituinte. A Universidade de Brasília sediou a 8ª Conferência Nacional de Saúde, e, naquele momento, nós demarcamos todos os princípios e diretrizes do que seria o Sistema Único de Saúde. Então, a vida me deu essa oportunidade também de participar desse momento. Então, por isso, eu não poderia deixar de demarcar que, no nosso governo, meu e da Queca Bagno, a saúde seria prioridade. Ainda nesse capítulo, nós tratamos da segurança pública. No segundo eixo, nós denominamos cuidar das pessoas. Então, quem sou eu para falar para esse grupo tão qualificado, tão posicionado no Distrito Federal, que essa cidade, que esse Estado-nação, repito, precisa cuidar das pessoas. E, nesse capítulo do cuidar das pessoas, nós vamos desde o nascimento saudável, o nascimento de parto humanizado, parto natural, até o envelhecimento ativo e saudável. E, nesse processo, nós temos agendas que, para o nosso partido, são agendas muito caras, e que eu chamo das agendas dos direitos humanos. As pessoas que estão na rua, as mulheres que estão violentadas cada vez mais, a situação de desemprego para um segmento da população, mulheres, negras, pobres, que nós precisamos dar atenção, a questão da saúde mental, enfrentarmos de frente o debate das drogas nessa cidade. Nós não podemos colocar essa questão debaixo da mesa. É importante que o governo, em companhia da sociedade civil, do empresariado, das instituições de ensino superior, possa olhar essa questão das drogas com muito cuidado, porque nós não podemos deixar esses jovens jogados aí na beira da estrada. Nós temos que disputar essa juventude. Isso, ao nosso juízo de valor, o caminho mais forte é o caminho da empregabilidade e da educação. Não há saída fora do processo de formação dessa juventude. O terceiro capítulo é um capítulo que nós chamamos, e aí eu digo com muita humildade, que nós precisamos muito da colaboração de vocês, que é o capítulo da economia a serviço da sociedade. Sabemos todos, e repito, não vou pregar nada para um grupo dessa natureza aqui, que, infelizmente, a economia do Distrito Federal ainda é, desculpe o termo, tacanha, pouco ousada, que, infelizmente, o Estado, em vez de facilitar a vida e movimentar e mobilizar a economia, ele atrapalha. Atrapalha pela burocracia, atrapalha pela falta de protagonismo, de se colocar como um promotor, como um indutor do desenvolvimento local das 31 regiões que nós sabemos que muitas delas têm potencialidades que sequer ainda foram descobertas. Então, nós temos aqui muito claro de que a economia a serviço da sociedade, o Estado tem que ser um dos motores com um plano estratégico de investimento público, recuperando as ações típicas do Estado, mas, por outro lado, tem que fazer uma parceria responsível, solidária, clara com o setor empresariado local, não só na perspectiva de criação de emprego, mas na perspectiva de termos um desenvolvimento sustentável e, mais do que isso, que a gente possa superar as desigualdades que ainda tem nessa cidade. Não é razoável, digo isso em todos os lugares, tenho dito em sala de aula, que Brasília, o centro do poder, onde a gente tem todas as condições de desenvolvimento, tem todo esse aparato da relação ministerial, das esplanadas, né, nesse sentido, sobretudo
de um Estado em que o mundo inteiro nos olha, e eu estou falando das embaixadas, que nós poderíamos fazer parcerias mais fortalecidas. No entanto, nós somos a unidade mais desigual da federação. E isso envergonha a uma professora universitária, envergonha aos senhores, julgo eu, e deve envergonhar a todos que querem Brasília sustentável, justa, solidária para todos. O 5º capítulo aí é da Silmara, e eu acho que ela copiou parte aí de vocês, ou vice-versa, que é direito à cidade. E direito à cidade, nós estamos discutindo de um plano de longo prazo, um plano sustentável de moradia popular e de moradia para as pessoas que tenham renda média, ou mesmo renda razoável, é o meu exemplo, viu, Paulo? Você sabe que eu moro num empreendimento que você construiu, que eu me sinto muito feliz. Assim. Foi um empreendimento inteligentíssimo, e eu brinquei com ele que ele tem que repetir aquele empreendimento. Então, no direito à cidade, nós estamos discutindo mobilidade, nós estamos discutindo esporte, cultura, nós estamos discutindo turismo, como é que essa cidade linda por natureza, nós, de novo, os governos pensam muito pequeno, colocam a régua praticamente debaixo da mesa. E o 5º e último capítulo, e aí, pela minha militância político-partidária desde sempre, eu digo que não há governo que não governe com o povo. Esse é o último capítulo, não menos importante. Um governo que é autocrata, um governo que se centraliza, um governo que não compartilha o poder, não é um governo dialógico, não é um governo capaz de dividir com a sociedade, né, a responsabilidade de cuidar de Brasília. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse capítulo, que é muito caro para mim, para a Queca e para todas as pessoas que estão nos apoiando. Acho que eu não cumpri o tempo razoável, corro de professor, conversa muito, mas espero que tenha atendido às regras estabelecidas por esse coletivo. Tá excelente, muito obrigado. Então, eu já queria, para dar andamento no nosso trabalho, queria já passar para a nossa primeira Câmara, Câmara de Negócios Agropecuários, o Mansueto Lunardi. Candidata, essa Câmara elencou 5 itens para discutir e levar reivindicações ao futuro governador, futura governadora, e vamos logo atacando o que nos aflige mais. Essa há alguns anos, há 40 anos já, hoje foi falado há 30, mas já passa de 40 anos, foram convidados muitos agricultores a vir desbravar os cerrados do Distrito Federal. Esses vieram com a promessa de titulação de terra. E essa titulação de terra foi sendo deixada para depois, foi deixando para depois, e hoje uma empresa do governo, ela dificulta muito e não está regularizando essas terras, e esse pessoal não tem segurança para continuar os investimentos aqui no Distrito Federal. Outro item são os tributos. Os nossos tributos e fiscais, eles são diferentes do nosso vizinho de Goiás. Então, nos nossos produtos agropecuários, tem dificuldade de, se forem comercializados, e como eles devem ser, ali nas barreiras de Goiás, entre Distrito Federal e Goiás, na Formosa, já tem dificuldade de pagamento de tributos. Outro problema sério no nosso meio são as licenças ambientais, que elas subiram horrorosamente, essas licenças. Chega a custar 10 vezes mais que a licença no nosso vizinho também. Outro problema que nós estamos querendo reivindicar, já foi instituído o Instituto Granja do Torto, mas precisamos ainda, é uma vitrine da agropecuária, e que precisamos que haja uma colaboração do próximo governo. Além do mais, a saúde e a educação no meio rural, ela é muito deficitária, e precisamos que o governo enxergue com outros olhos. A senhora tem 2 minutos. Desculpe, eu não peguei o seu nome. Mansueto. Mansueto. Mansueto, como eu lhe disse, nós estamos, nesse momento, colhendo propostas, informações. Então, na questão da agropecuária, nós temos um limite ainda, ou seja, nós não conseguimos ter grandes informações sobre essa matéria. Mas, do conjunto de responsabilidade que você nos traz aqui,
Eu posso te dizer como nós estamos colocando no nosso plano de governo. Em relação à regularização, nós sabemos que o Estado segue devedor, e entra governo, sai governo, e eles não deram conta dessa política de regularização. E mais grave, a GEFISA, e aí eu não estou dizendo para ninguém desavisado, tem sido um órgão mais burocrático, mais fiscalizador, no sentido de ser policialesco, de que educador. Então, no nosso governo, nós vamos inverter essa lógica. Nós vamos ser um governo em que vai estar educando todos os grandes empreendedores, e nós vamos regularizar essas terras de forma educativa, caso a caso, onde ninguém fique em dúvida do que vai acontecer. Em relação aos tributos, nosso grupo da área de economia tem nos dito, e eu tendo a concordar com eles, de que essa guerra fiscal entre o Distrito Federal e Goiás, ela não ajuda absolutamente a ninguém, muito menos de Minas Gerais. Nós temos que sentar à mesa, de novo, de forma dialógica, para que nenhum dos 3 estados se sintam perdendo. E Brasília tem essa condição de ser andar na frente dessa questão, sentar à mesa. E aí não quero falar mal do governo, porque eu sou uma professora universitária, não tem por que fazer isso, né? Mas sabemos todos que nenhum deles conseguiram ainda, de fato, ter uma proposta clara de quais são os incentivos fiscais para que as empresas não corram todos para Goiás e que as empresas não possam ser divididas, inclusive na perspectiva das potencialidades. O que é que Brasília pode ofertar mais, o que é que Goiás pode ofertar mais, o que Minas pode ofertar mais. Eu fiquei no segundo, tem mais 2 aqui. Pode terminar. Posso terminar? As licenças ambientais vai na mesma linha, ou seja, a Anvisa, em vez de ser uma instituição educadora, dizer aonde são os lugares corretos para as construções, elas não dizem, de repente, há ocupações, e não estou julgando que se são ilegítimas ou legítimas, mas há ocupações por necessidades sociais, e, quando se vê, elas foram construídas em lugares que não deveriam ser construídas. E, portanto, o governo, de certa forma, para proteger o ambiente, é obrigado a derrubar as casas, ou seja, ele deveria ter uma ação preventiva e não deixar que chegasse a essa situação. Mas, infelizmente, não consegue fazer uma ação preventiva, é isso que eu quero insistir. E, por isso, age diante do problema, e, muitas vezes, os problemas são cada vez mais graves e, sob o ponto de vista humanitário, perverso, que vai ter que derrubar as casas das pessoas. Eu não estou falando dos puxadinhos dos grandes condomínios, não, porque eu acho que esse precisa, de fato, também ser regularizado. Em relação à saúde e educação, nós sabemos que a zona rural sempre, cada vez mais, são esquecidas pelos governos. Eu tenho visitado uma série de escolas rurais e tenho ido aos centros de saúde e vejo que o governo largou mão de uma estratégia mais cara que o Brasil tem. Quando o senhor Paulo apresentou minha bibliografia, está lá, eu fui a coordenadora do Programa de Agências Comunitárias de Saúde do meu país, que começou na Paraíba, só que lá nós começamos na zona rural, e foi onde nós reduzimos a mortalidade infantil, foi lá onde nós reduzimos as mortes por infecção, as mais diversas, sobretudo aquelas causadas pelo saneamento básico. Ok. 1 minuto. Candidata, eu pediria que a senhora reforçasse qual é o plano da regularização das terras públicas rurais do Distrito Federal. Eu estou lhe dizendo que a gente está em fase de estudo. Eu não teria como te apresentar agora um plano, porque seria promessas de governo desnecessárias, sem conhecimento. Eu insisto, eu sou uma professora universitária, nós estamos fazendo um estudo de toda a cidade, e, nessa matéria da regularização, nós estamos fazendo um estudo com muito cuidado, precisamos ter esse diagnóstico preciso, porque, senão, nós vamos estar aqui fazendo promessas que depois nós não vamos saber cumprir. Então, eu estou aqui, inclusive, com essa expectativa de que vocês possam contribuir com o nosso plano de governo e a gente possa fazer compromissos de forma coerente, efetiva, e que a gente possa dar conta, não só nos próximos 4 anos de governo, mas neles a gente possa plantar as sementes para um programa de governo e de Estado ao longo dos próximos 10 anos que vem por aí, no mínimo. Obrigado. Queria passar agora para a segunda Câmara, é a Câmara de Segurança. O Itamar Guimarães, delegado Itamar Guimarães, por favor. Boa tarde, doutora. Pois não. Tudo bem. Essa é uma satisfação tê-la aqui na nossa mesa, uma professora universitária,
com um olhar panorâmico sobre o ensino e a sociedade. Segurança pública, hoje, é praticamente um calo em todo o país. Não só pelo estado de abandono, mas da necessidade. E ela envolve uma série de coisas. Nós elencamos vários pontos na nossa Câmara temática para se cumprir em um médio prazo, longo prazo, até 2030. E medidas mais emergenciais. Dentre elas, elencamos 5. E faço aqui para a senhora uma pergunta, um posicionamento. Nós colocamos a promoção do uso racional dos espaços e equipamentos públicos esportivos, que é ali onde estão os jovens, as crianças sujeitas a serem cooptadas pelo tráfico, público esportivo, culturais e de lazer, subutilizados ou deteriorados, em articulação com os órgãos de segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Detran, promovendo a cultura da paz, trazendo o esporte e a ocupação efetiva, e segurança no local também, a iluminação pública. Qual o posicionamento da senhora, como candidata, para uma proposta desse tipo, desse naipe, para todas as cidades, que têm suas praças praticamente abandonadas? Obrigado. A senhora tem 2 minutos. Itamar, esse é um capítulo que é muito caro para nós, não só do PSOL, mas todos que estão fazendo aliança no entorno da candidatura da professora Fátima Souza e Queca Bagno. Nós temos alguns itens, se me permitir, eu vou dizer rapidamente. Primeiro, o que mais nos preocupa é a situação dos próprios policiais, seja civil, seja militar e seja o Corpo de Bombeiro. Eu tenho conversado com eles estão vivendo um momento dificílimo, o senhor sabe melhor que eu, de tensão, de pressão, alguns tirando sua própria vida. Então, esse é um capítulo que nós não vamos abrir mão de cuidar de quem cuida da segurança pública. Segundo, sabemos que nós vivemos numa revolução tecnológica. Nós precisamos usar de forma muito ostensiva, rápida, a questão das tecnologias para facilitar o trabalho dos 3, vamos dizer assim, componentes da segurança pública do Distrito Federal. Nós vamos dar autoridade ao secretário de Segurança Pública, que, infelizmente, os governos têm nos colocado de forma subjacente. Alguns dizem um termo que eu não gosto muito, mas vou repetir, que são rainhas da Inglaterra. No nosso governo, o secretário de Segurança Pública terá autoridade para fazer o diálogo com os 3 segmentos da segurança. A cultura de paz é o centro. A educação, para nós, também é o centro na segurança pública. Abrir as escolas fora do seu horário de funcionalidade, e não só a escola, os espaços de cultura, os espaços de turismo, de lazer, para que nós possamos usar todos os equipamentos instituídos no aparelho de Estado a serviço da construção da cultura de paz e não violência. E nós precisamos, sobretudo, acabar de vez com essa briga, essa cisânia, essa coisa deselegante, incivilizada, diria eu, em relação a essa briga salarial, essa equiparação. Você tem que sentar, nós vamos criar uma Câmara permanente de negociação com todas as 32 carreiras, para que a gente deixe claro quais são os recursos do Estado, como ele pode ser aplicado, e que as pessoas tomem as suas decisões, digo eu, nessa Câmara Permanente de Negociação, com racionalidade, com responsabilidade, e cabemos de vez essa vergonha dessa briga, inclusive, por muitas das vezes, incentivados por partidos políticos mais diversos e, às vezes, pelos próprios governantes, vou dizer de plantão, mas não é o melhor nome, né? Mas estou me sentindo muito em casa para dizer um bando de coisa aqui. Fique à vontade. Você tem mais 1 minuto, Itamar. Doutora, voltando ainda à situação de fragilidade. Quando passamos na rodoviária, estou dando um exemplo, rodoviária do plano piloto, a partir de 20 horas, todos os dias, é um espetáculo de miséria, de abandono de crianças, usuários de drogas, prostitutas e tudo que a senhora imaginar e pense. Ora, o Estado tem meios de coibir ou, então, de agir. A Polícia Militar não pode agir porque tem o direito de ir e vir. A Polícia Civil não age porque ainda não ocorreu o crime. E, nesse limbo, fica entregue a nada. O Estado, no meu entender, tem a ação das agências, da Agência de Fiscalização, da Agência Sanitária, que pode fazer a abordagem
individualizada àquelas pessoas fragilizadas, sejam crianças, jovens, velhos, adultos, antes de serem cooptadas para o crime. O que a proposta do seu governo faria para minorar ou diminuir esse tipo de sofrimento na sociedade, usando os meios de segurança pública? Olha, não tem outra saída a não ser prevenção. Não tem outra saída a não ser colocar todas as crianças na escola. E isso é, inclusive, dever do Estado constitucional, está dito lá. Infelizmente, os governos não estão atendendo a Constituição brasileira. As crianças de 0 a 6 anos, se nós não assegurarmos, de 0 a 3, as creches, de 0 a 6, no seu pré-escolar, e garantirmos o ensino médio e o ensino fundamental, nós vamos, é uma guerra, é enxugar gelo, é uma guerra quase anunciada perdidamente. Então, ou a gente investe em educação, ou nós vamos cada vez mais ficar à mercê desse quadro que o senhor mencionou. Eu repito muito o meu mestre, Darcy Ribeiro, quando ele dizia assim, quanto menos escolas o Brasil, aí eu digo, o Distrito Federal, deixar de construir, deixar de assumir sua responsabilidade constitucional, mais presídios, mais repressão, mais necessidades de gastos que a gente podia evitar, tendo esses sujeitos bem educados. Então, a saída não tem outra, é educação, e nós vamos apostar nisso. E nesse tema, eu queria já passar para a nossa Câmara de Educação, com a professora Eda Coutinho, que é a nossa gestora da Câmara de Educação. Muito bem, Eda. Quando eu lhe vi aqui, fiquei muito feliz. Professora Fátima, nós, na Câmara de Educação, ficamos meses e mais meses discutindo o tema. Pois não. E nós chegamos à conclusão de que a prioridade 0, primeira prioridade, deveria ser educação infantil. Perfeito. A segunda, educação fundamental e média. A terceira, educação técnica, porque o governo do Distrito Federal não precisa investir em universidades, em faculdades, ele tem que investir nessas áreas e em educação técnica, para que os jovens não fiquem abandonados na rua quando eles não entram para as faculdades. E a última prioridade nossa, prioridade mesmo que nós estabelecemos, foi acabar com o analfabetismo, porque ainda tem 60 mil analfabetos no Distrito Federal. Então, eu gostaria de perguntar se a senhora concorda com essas prioridades ou se a senhora teria outras prioridades que a senhora pudesse partilhar conosco. Concordo, mas eu queria fazer uns comentários, Rita, se você me permitir. Eu queria só lhe apresentar para os nossos coordenação de campanha, que não conhece, nós estamos com a maior autoridade de educação da nossa cidade, a quem eu tenho o maior respeito e quero lhe dar um abraço fraterno. Eu? Senhora mesma. Ela sabe que é. É porque, às vezes, as autoridades são mais tímidas, né? É o caso da Ieda. Veja, nós estamos de pleno acordo. Eu só queria fazer, não uma discórdia, ou quer dizer, não discordar, mas apenas lembrar que a educação infantil, se nós perdermos essa batalha, nós vamos perder o ciclo em consequência. Nós não quebramos, né, o processo, quer dizer, nós vamos quebrar o processo de formação na base. O que todos nós sabemos, e o documento de vocês é muito claro nisso, é de que, infelizmente, há um certo improviso nesse primeiro momento. E, nesse primeiro momento, que sou eu para lhe falar isso, mas vou repetir, de 0 a 3 anos é onde essas crianças fazem sua formação não só biológica, física, faz sua formação mental, faz sua capacidade intelectual, né? Então, as crianças do DF não têm creche, infelizmente, e é de forma muito improvisada. Além de não ter, sob o ponto de vista da oferta espacial, vamos dizer assim, onde ter essas crianças, não tem um projeto político-pedagógico. Como que nós vamos receber essas crianças se são todos voluntários que não estão preparados para receber essas crianças? Um erro. Segundo erro, quando ele vai para o pré-escolar, de igual medida, as escolas estão sendo privatizadas. E é diferente de parceria. Eles privatizam o primeiro ensino. De novo, está fadado ao fracasso. Mais uma vez, perde o link para o ensino fundamental. Perde o link para o ensino, porque cada um, você sabe melhor que eu, tem os objetivos que nós precisamos cumprir. Constitucional, repito. Perde o link para o ensino médio.
E quando a criança não tem quando esse jovem adulto não tem uma escola atrativa, não tem um modelo político-pedagógico que nos atraia, não diz que o ensino é importante, mas o aprendizado é muito mais importante, ele tem que ter muito mais relevância nesse sentido, quando não diz que essa escola, a criança, os pais, os professores, os diretores, a comunidade em si, precisa sentir que aquela escola lhe pertence, precisa sentir que aquela escola toma um sentido para a vida dele, ele vai embora. E aí, de novo, o Estado perde na perspectiva da profissionalização. Perde o Estado, perde o mercado, perde todo o setor empresariado, porque não tem profissionais capazes, né, de responder às demandas que a sociedade tem. Aí eu estou chamando aí, grosseiramente, de analfabetos funcionais, que é grave tanto quanto, já te dou a palavra, Paulo, quanto a questão dos 60 mil analfabetos, e, para nós, isso é uma mancha vermelha que nos envergonha a todos na capital da República, né? Quanto à discordância em relação à universidade, nós vamos tirar, sim, do papel que está na lei orgânica há mais de 25 anos, uma universidade pública distrital. Ela é necessária, mas antes é preciso que a gente cumpra a responsabilidade com todas as etapas para que os trabalhadores e as trabalhadoras, em especial noturno, porque essa é a ideia que a gente faça noturno, possa ter seu curso superior. E eu digo isso com muita tranquilidade. Ajudei a construir a Faculdade de Ceilândia e vi o quanto era necessário ter aquela faculdade lá onde as pessoas moram. Então, a gente criou o curso de farmácia, de enfermagem, de saúde coletiva, principalmente na perspectiva da gestão da saúde pública. Fiz terapia e terapia ocupacional, que não eram cursos, que eram ofertados na Ceilândia. E é um sucesso. E mais, discutimos o modelo político-pedagógico com a população. Perguntamos para ele, o que é que você acha que seu filho tem que aprender? Como que o seu filho tem que aprender? E construímos, pela primeira vez, um currículo integrado com todos os cursos. Precisamos repetir essa experiência na área de contabilidade, na área de agricultura, na área da economia, na área da gestão pública. Embora diga que tem uma escola de governo que é cada vez mais atrasada nos modelos de gestão que eu ia dizer um termo que não é muito bom, que é absolutamente arcaica do século XIX. Desculpe, candidata, mas nós temos que respeitar o tempo. A senhora tem direito a mais um minuto. A questão que eu faria é a seguinte: eu também concordo que possa ser usado recursos para as faculdades, mas só depois, como foi dito pela senhora, só depois que se investir bastante e o necessário para as outras áreas. Porque o que nós vemos hoje, a senhora falou tão bem aqui, as crianças estão abandonadas. As creches não são suficientes, as creches com as quais o GDF tem parceria não são suficientes. E tem criança, eu frequento algumas creches aqui, e eu vejo que as crianças não têm o que a senhora falou aí, um projeto pedagógico, não tem, as pessoas são voluntárias, não sabem nem o que é educação. Então, nossas crianças estão realmente abandonadas. E eu gostei muito da sua colocação, porque eu acho que a gente não tem discordância. Né? A senhora tem mais um Obrigada. minuto. Se você quiser fazer uma complemento. Sim, posso. Não só em relação às creches, porque nós teríamos até 2016, e não foi cumprido, de colocar, de universalizar o ensino fundamental. E, não, infelizmente, não foi feito. Então, nosso governo vai pegar uma dívida imensa, que nós vamos correr atrás disso. Então, no nosso plano de investimento público, a força central disso, que eu estou chamando de uma força-tarefa mesmo, nos 6 primeiros meses de governo, não é promessa, hein? Vocês vão falar, a professora veio aqui e fez promessa. Isso é um compromisso de que nós precisamos recuperar imediatamente as creches, para quebrar esse ciclo vicioso de não termos um programa integrado de reforma do ensino do Distrito Federal. Essa vai ser uma coisa que eu vou ter muito orgulho de fazer, em sua companhia, claro. Muito obrigado. Queria passar agora para a nossa Câmara de Desenvolvimento Urbano, para o João Acioli, arquiteto, vice-presidente do Sinduscom e diretor da ADEME. Esse aí vai me dar lição aqui agora, quer ver? Que é isso. Bom, boa tarde, candidata. Boa tarde. Bom, foi um prazer a gente estar aqui discutindo. Só fazer um parênteses. Na verdade, nós tivemos um privilégio, em que pese a Câmara ter 4 pilares que ele vai comentar ali e ser muito vasto, mas nós tivemos o privilégio não só de ter pessoas competentes como o João Acioli, a Gisele Moll e outras pessoas,
mas também coadunou da Silmara ser arquiteta, então acho que nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. João, desculpe, mas era só para fazer esse complemento. Então, João, quem vai defender o segundo capítulo do nosso plano aqui? Na hora que a senhora comentou sobre habitação é um dos temas, é um dos nossos pilares estratégicos, né? A questão os outros 3 pilares, são 4 no total: uso do solo, mobilidade e infraestrutura. São temas complexos, muito extensos. Eu acho até complicado a gente tentar comentar sobre todos, então eu vou tentar só fazer um apanhado bem rápido sobre 2 temas, depois na complementação a gente tenta estender isso um pouco mais. A gente colocou para os outros candidatos a dificuldade que a gente tem, principalmente na área de planejamento e desenvolvimento urbano. O nosso colega gestor da área de planejamento de gestão urbana, de gestão pública, desculpa, ele colocou a palavra planejamento como realmente um dos maiores desafios que tem para qualquer gestor público. Não se faz planejamento, ou, na verdade, se faz planejamento de muito curto prazo, que não consegue se realizar, e você perde a continuidade toda vez que muda um governo, principalmente nessa nossa área de desenvolvimento urbano. A gente vem acompanhando a falta de continuidade quando você tem que fazer um projeto você tem que elaborar leis que são fundamentais para a cidade, para controlar e fazer realmente o planejamento da cidade, como é o caso do ZEE, como é o caso do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que já vai ter que passar por um processo de revisão, mas que está agora na frente a questão do Lei de Uso e Ocupação do Solo. Nós agora, depois de muita luta, muita batalha, conseguimos, nesse governo, finalmente sair a revisão do Código de Obras e Edificações, fundamental também para o desenvolvimento urbano, e outras legislações necessárias que visam, basicamente, dar ordem, planejamento e, principalmente, segurança jurídica, para a gente conseguir trabalhar e sempre com o foco do desenvolvimento e do melhor para a cidade. A gente... o outro tema, que depois a gente vai destacar, a questão da mobilidade, que é um dos nossos principais temas, aí depois a gente comenta um pouco. A gente está, na verdade, querendo colocar para os candidatos que eles assumam o compromisso de não ter essa descontinuidade, ou seja, já foi feito um trabalho longo que vem sendo feito ao longo de vários outros mandatos e que já evoluiu bastante, mas toda vez que entra um novo, ele parece que quer rasgar tudo que foi feito para trás e começar do zero, e a gente o compromisso com a continuidade dos trabalhos que já vêm sendo feitos, para que não aconteça de, mais uma vez, a gente passar mais um mandato e não ter, por exemplo, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é fundamental, e já passou por 3 governos e até agora não saiu, ou um plano de preservação do conjunto urbano tombado, que também já está aí há mais de 2 décadas aguardando. Então, por favor, esse compromisso e o seu comentário sobre essa área. Bom, nós temos esse compromisso não só porque precisamos fazer, entre aspas, a vigilância permanente do nosso patrimônio. Vocês viram que como é que a gente chama? O que caiu ali no... O viaduto. O viaduto desabou e, para mim, ele é a tradução de uma falta de um planejamento estratégico de preservação ambiental e de preservação do nosso patrimônio. E, com isso, não sei se vocês têm conhecimento, talvez sim, não sei se todos, mas o senhor seguramente terá, de que corremos o risco de Brasília não ser mais patrimônio histórico da humanidade. Por quê? Porque nós não estamos preservando e cuidando dele. A despeito dos órgãos de controle ter feito a advertência de quais são os principais viadutos que estavam sob suspeita de ser desabados. Ou seja, isso traduz de que o governo, de fato, não está agindo sequer sob advertência, quando ele deveria ser um sujeito que vai planificar e cuidar de toda a cidade, não só desse eixo que é patrimônio da humanidade. Veja, em relação à mobilidade, nós temos um plano integrado de mobilidade, e vamos enfrentar uma situação que eu acho que é difícil, que é fazer a integração da TCB com o metrô. Não faz sentido 2 órgãos, né, administrar o sistema de mobilidade sem um diálogo. Para mim, é superposição de tarefa, para mim, é superposição de recursos humano, físico, financeiro. Mas nós vamos fazer isso discutindo ciclovia,
dando prioridade aos ciclistas, dando prioridade à conclusão das obras que foram de outro governo. Eu estou de pleno acordo contigo que um governo não trata o que outro fez para que a foto dele apareça. Isso é muito ruim, tem um custo Brasil muito alto. No caso de Brasília, um custo Brasília pesado, tem descontinuidade de obra. Isso não é, vou chamar, civilizado, isso não é republicano, e faz com que a gente fique se repetindo nas ações e depois a sociedade não sabe para onde essas obras estão indo. E é um espaço de geração de corrupção e desperdício de recursos. Quem sou eu, de novo, para dizer isso para esse grupo tão seleto? Obrigado. Você tem mais um minuto? Vou passar para o Mário para falar um pouco sobre a questão da infraestrutura urbana. O Zé Mário Castro é engenheiro e especialista na área de infraestrutura, que também colabora conosco. Boa tarde. Boa tarde. Muito se fala aí na educação para economizar, para que o país se desenvolva, para que as crianças, a saúde, tenham um resultado positivo. Mas não se fala no saneamento básico, que para cada R$1 aplicado em saneamento básico, economiza-se 3 na saúde. Muito bem. E aí eu queria saber se o governo, ou o plano de governo da senhora, contempla saneamento básico, se existe um planejamento. Contempla. Contempla integrado a um plano de habitação, contempla integrado a um plano de desenvolvimento, como se disse, de ocupação dos solos, porque o que a gente tem visto em vários dos espaços que foram ocupados, alguns por necessidades sociais, outros, né, por grilhagem, vocês sabem todos disso, eles não se preocupam com a questão do saneamento básico. Você pega a estrutural, se pega no São Sebastião, toda aquela região mais pobre, você vê que eles não têm saneamento básico. E sabemos, não só em relação ao investimento, de 1 para 3, sabemos que todas as principais doenças da pobreza, elas são frutos da falta de saneamento e que reflete não só na atenção básica, porque é o lugar mais emergencial para a gente cuidar e fazer prevenção da saúde, mas remete aos hospitais, que, ao chegar lá, de novo, fica muito caro. Então, estamos de acordo, o saneamento básico é uma área prioritária nossa, nós vamos investir até por dever de ofício. Se eu for uma governadora, junto com o QEC, não cuidar do saneamento básico, eu estou me devendo uma tarefa que todo mundo vai dizer, a professora universitária militou quase 40 anos na área de saúde pública, cujo centro do debate é saneamento básico, vem do Nordeste, sabe que as grandes doenças da miséria ela é fruto do saneamento básico, e ela fechou o olho. Isso aí nós não vamos fazer. Obrigado. Agora temos a Câmara de Gestão Pública, que o Gerson, gestor da Câmara. Obrigado, boa tarde, professora Boa tarde. Fátima. Eu preciso aprender, como candidato anterior, que eu extrapolei o tempo, não vou cometer o mesmo gafe. Vou tentar ser objetivo. Hoje, a dívida ativa do Distrito Federal é algo em torno de 30 bilhões. Isso, 30 bilhões. Isso vem crescendo ano a ano. Nenhum governo consegue ter uma medida efetiva bilhões para frear essa sangria que é a dívida ativa no Distrito Federal. Isso compromete o orçamento. Sabe-se que o orçamento é a base para qualquer planejamento. Sim. Não se pensa em execução de políticas públicas sem planejamento, sem organização institucional, num modelo de governança que, essa não vai ser minha pergunta de agora, vai ser para a próxima, mas eu queria dar esses grandes dados. 30 bilhões de dívida ativa, isso é quase o valor do orçamento anual do governo do Distrito Federal. Aliás, é um pouquinho mais. 27, o orçamento, 27, 28, a gente tem uma dívida de 30. Em eficiência arrecadatória, o Distrito Federal está em 24º colocação. Já esteve em 27º. Não porque ficou melhor, porque os outros pioraram ainda mais. 70% do nosso orçamento é baseado em receita tributária. Nós temos uma insegurança jurídica absurda que não permite uma diversificação da nossa matriz econômica para aumento de receita, para poder ser investido em políticas públicas. A pergunta é, no seu plano de governo, o que a senhora pensa em relação ao equilíbrio das contas públicas para investimentos com qualidade e inteligentes nas políticas públicas? Já que você foi rápido, eu vou fazer um complemento. A Câmara de Gestão é uma das que eu falo que nós temos não só entidades do setor produtivo, mas também a sociedade civil organizada. Então, a Câmara de Gestão Pública é uma dessas câmaras que é representada pela sociedade civil. A senhora está com a palavra. Olha, a dívida pública ela
é reflexo dos descasos, né? Foram gastando mais do que tinha, foram deixando o Estado se endividar e não tiveram planejamento, como todas as falas aqui têm visto, não só nas políticas públicas, mas na infraestrutura, né? Na condição de funcionamento do Estado. Nós temos um plano de investimento para a captação de recursos. Nós estamos em debate uma discussão de tributação progressiva do IPTU para as classes médias mais altas, vamos dizer assim, tributos com as heranças, né, das grandes heranças, e achamos que, com isso, nós vamos ter mais recursos no aparelho de Estado para que a gente possa ofertar as ações, não só das políticas públicas, mas, como eu disse, de todas as ações inerentes ao governo, de ter seu servidor público pago em tempo real, ter os seus servidores, né, com os direitos que lhes são todos garantidos. Então, eu penso que esse tem sido o caminho que a gente tem discutido com o nosso grupo para ver essa questão da dívida do Estado. Sim, mais um. O cumprimento da legislação, basicamente, né? Se a gente cumprir pelo menos o que a legislação diz, a gente já avança muito. Isso nós vamos ficar muito atentos. Em relação à não governança... será um governo fora da lei. Em relação à governança, esse ano nós fazemos 30 anos de Constituição Federal. E uma das coisas que há 30 anos atrás se dizia era eficiência do Estado. Hoje a gente está falando de eficiência, tentando implantar sistemas eficientes, inteligência no Estado. 30 anos depois, a gente ainda está batendo na mesma tecla de tentar ser bom no que a gente faz. Então, os resultados, o impacto, a maturidade, a performance, isso vai ficar quando? Para daqui a 30 anos. A gente precisa antecipar isso. A gente tem modelos, por exemplo, da Noruega, em Singapura, em que tem institutos de resposta rápida para dar respostas em nível de maturidade muito elevado em 90, 100, 120 dias. Não é solução de problema, mas é resposta para o problema. Aqui a gente tem problemas que passam de governo a governo, porque um acha que, se mudar a cor ou se mudar a bandeira, tem que mudar tudo. Né? Não se tem política de Estado. A gente precisa garantir isso. E não existe na nossa lei orgânica um sistema de gestão estratégica que garanta a liga entre resultado, impacto, maturidade e planejamento. No seu governo, o que a senhora vai fazer em relação a essa garantia de governança para que as políticas sejam do Estado e para além? Que se tenha um sistema estratégico de políticas para as políticas públicas. Nós vamos ter um sistema de gestão que não... Só um minuto, desculpa. Não é sistema informatizado, é um sistema... um processo de governança. Isso, não é um modelo de governança, porque eu penso que o modelo tem que ser híbrido, dependendo da dinâmica de cada relação. Secretarias, administrações, empresas públicas, e aí vai. Primeiro, que o modelo de gestão que nós vamos adotar, o que a gente sempre fez, eu sou gestora pública há muitos anos e venho insistindo na inovação da gestão pública. Todo gestor ele tem que ter um plano estratégico, né, para as tarefas a qual ele está se dispondo a desenvolver. Esse plano, quem sou eu para dizer isso? Né? Você tem que ter metas claras, você tem que ter as ações, quais são que recursos você tem, com que pessoal você conta, mas tem, sobretudo, você tem que ter um monitoramento e avaliação permanente, coisa que os estados não têm. E, com isso, faz com que, entre o governo e sai governo, ele se repete, faço minhas suas palavras, e não consegue ter um plano estratégico para responder as principais demandas que a sociedade lhe impõe. Então, a governança nossa vai ser pactuada com a sociedade, pactuada com os conselhos, os mais diversos. De novo, nós vamos tirar da lei orgânica, que está há mais de 25 anos, um conselho das administrações regionais, para que elas possam discutir no território quais são os seus principais problemas, discutir o seu planejamento estratégico ali, definir se recurso tem com o orçamento participativo e ser corresponsável nessa, vou chamar também de governança, dessa governança territorial, de forma ascendente, para que a gente possa, de novo, tirar o governo de uma centralidade e descentralizar esse governo e que todos possam ter responsabilidade. O uso e abuso das tecnologias de informação e comunicação já deveria ser o centro de qualquer administração pública. A transparência é idem. Né? Agora, o que me deixa muito mais entristecida é que, em pleno século XXI, na capital da República, eu, você e todos nós aqui estejamos a discutir agendas que são agendas absolutamente básicas. Nós estamos falando, de novo, da saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, ocupação do solo, etc., etc., quando já deviam ser uma ação de governos com planejamento a curto, médio e longo prazo e com instrumentos e mecanismos de governança que a gente possa acompanhar e monitorar a evolução disso. Obrigado, candidata. Passar para a nossa Câmara de Turismo.
com o Alejandro. Turismo, hospitalidade e gastronomia com o Alejandro Parrilla. Boa tarde, professora Fátima. Boa Um tarde. prazer. Prazer é meu. Brasília tem uma vocação natural para o turismo. Tá? Nós representamos 5% do PIB nacional. Somos uma mola propulsora de geração de emprego, renda e tributos. E a cada governo e a cada ano, nós vemos perdendo muitos recursos do investimento do turismo. Uma das nossas propostas é a potencialização do FITUR, que é o Fundo de Investimento do Turismo, que hoje existe, mas não tem recurso nenhum. Então, ou seja, foi criado para nada. Outras secretarias, como a Secretaria de Cultura, tem o FAC, que tem 60 milhões, o FAP, o Fundo da Criança, que tem recursos justamente para fomentar a atividade fim deles. Nós temos um fundo, mas que realmente não adianta para nada, porque não tem recurso. Uma das metas são essas. A outra meta emergencial são coisas básicas, que são materiais de promoção da cidade. Hoje, qualquer cidade no mundo, você tem um mapa, você tem uma campanha de valorização e aonde você sabe aonde você quer chegar. Aqui em Brasília, a gente não tem mapa, a gente não tem o centro de atendimento do turismo, do turista, para bem receber esse turista, falando 3 idiomas, pelo menos. Então, são coisas simples de serem implementadas, mas que os governos não têm feito já há muito tempo. Então, qual seria a proposta do seu governo para essa área que é tão pujante que a gente consegue, a cada R$1 investido, multiplicar 5 vezes? Nós temos aqui um capítulo de apoio à cadeia produtiva do turismo. E iniciamos com um arrazoado no plano, que você for ver lá, diz o seguinte: Brasília, por natureza, é uma bela cidade para atrair os turistas. Mas isso não é suficiente, não basta ter o céu azul, não basta ser uma cidade planejada, você tem que criar condições para que a cidade seja visitada, e seja visitada, bem visitada, e que as pessoas tenham desejo de voltar. E aí vou fazer uma metáfora doméstica. Se você convida as pessoas para sua casa não está bonita, não está limpa, você não acolhe, as pessoas não querem mais nem sequer, por melhores os convites que você faça, voltar a esta casa. Então, assim, Brasília, esse é um espaço imenso dessa cadeia produtiva, porque não só mexe, movimenta o meio de transporte, movimenta os setores hoteleiros, movimenta a indústria, que você falou de panfletos, etc., mas, mais do que isso, da visualização, da arte gráfica, dos artistas locais. Categorias. Pois é, dos artistas locais. Então, assim, o nosso plano, nós estamos chamando dessa cadeia produtiva. Da cultura, das pessoas saberem que precisam fazer um conjunto de eventos, porque esses eventos deverão ser não só no plano da construção intelectual, mas da propaganda, no bom sentido do termo, para que as pessoas possam voltar aqui. Então, quando você lê lá, se tiver coisas que estejam faltando, por gentileza, complete, porque será bem acolhido no nosso programa de governo. Ok. Mais um minuto. Uma também das ações emergenciais é justamente isso que a senhora falou, a valorização da marca Brasília. Porque muita gente pensa que Brasília é a cidade dos corruptos, e, na verdade, não é. Cidade maravilhosa, que tem vários atrativos. Então, é uma campanha de valorização da marca Brasília, do destino Brasília, e, sim, o que a senhora falou, complementando, Brasília tem uma capacidade muito grande de atrair turismo de eventos e de negócios. Então, se a gente tiver um bom material, um bom showcase para promover a cidade e atrair os grandes eventos e os grandes congressos, com certeza vai ter muitos empregos e vai gerar renda e impostos. Obrigado. Mas, olha, no nosso governo, nós vamos limpar essa coisa de que Brasília é cidade de corruptos, Até porque os que vêm de fora não fomos nós que os trouxemos para cá. E os que estão aqui, vocês vão nos ajudar a limpar. Tem 2 mulheres aqui que não são corruptas, de um partido autêntico, que, com companhia de vocês, com a autenticidade de igual valor que está nessa mesa, nós vamos fazer a limpeza geral e vamos ter muito orgulho de dizer que Brasília é nossa, linda por natureza, com um turismo belíssimo, um turismo de humanidade, um turismo em que a ONU vai ter muito orgulho de nos visitar todo ano. Com certeza. Muito obrigado. Queria passar para o nosso gestor de esporte, atividade física e lazer, o João José Viana, nosso atleta querido Pipoca. Tá desligado, Pipoca, aí embaixo. Lá no... Tá, não. Não. Tá aí. Ok, agora sim. Boa tarde a todos. Dona Fátima,
boa tarde. Prazer em tê-lo aqui com a gente. A nossa Câmara ela trabalhou com 5 metas, né? Algumas delas, inclusive, batem com os seus capítulos do seu plano de governo. E acho que eu vou direto para mais, assim, a nossa primeira meta, e aquela que nos causa uma grande aflição, que é a de garantir em todas as escolas do Distrito Federal a educação física, enfatizando principalmente no ensino fundamental, né? Eu gostaria de saber, então, da senhora, como a senhora poderia nos dizer, como a senhora poderia atuar para que a educação física chegasse a todos e em todas as escolas. O nosso capítulo da educação do esporte, cultura e lazer foi construído por uma pessoa muito respeitada na Universidade de Brasília, que é a nossa professora Elisete, não sei se você conhece. E ela tem dito que não há saída se nós não fizermos contratação de professores de educação física para todas as escolas. Então, essa é a principal proposta nossa para os professores de educação física. Primeiro, porque todos nós sabemos que, além de desenvolver, né, a inteligência das pessoas, né, sua condição física, é um espaço de vida saudável, né? E, como sendo um espaço de vida saudável, não podemos abrir mão de que essas crianças, jovens e adolescentes possam ter nas suas escolas o esporte, cultura e lazer, mas, principalmente, ter o nosso professor de educação física presente. Mas eu posso fazer pergunta também, ou só vocês fazem a mim? Posso inverter aqui a lógica? O que você acha do Mané Garrincha, daquele negócio que não é ocupado, por exemplo, para que os jovens e adolescentes possam ir lá ser treinados, capacitados, inclusive daqui temos grandes talentos, não só da música, né, mas ter do esporte. Vocês não disseram nada para a Leila, assim, olha, já que ela é do vôlei? Eu vou dizer que eu não deveria nem ser perguntado disso, porque eu iria me exaltar na minha forma de falar, porque, para mim, é uma opinião pessoal. Isso foi uma vergonha o que fizeram. Gastaram-se R$1,5 bilhão de reais que nós não tínhamos. Quase 2 bi. Num estádio de futebol, onde nós não temos futebol, né? Onde, vez por outra, que os flamenguistas me digam aí, quando o Flamengo vem, que a gente consegue botar algumas pessoas lá para assistir o jogo 1 ou 2 vezes por ano. Eu sou flamenguista. Cuidado aí que você vai então, dizer. Assim, eu sinto uma tristeza profunda quando nós tínhamos a oportunidade de fazer um estádio de futebol, porque o esporte nacional, Brasília deveria e tem que ter um estádio à altura, mas não um estádio à altura de uma Barcelona, de um Real Madrid. Um estádio de futebol proposto igual para Brasília, com 40, 45 mil lugares, bem feito, bem grande chuto, né? Um estádio normal, e não essa fábula de gastar R$1,5 milhão de reais por mês para não fazer absolutamente nada. Eu sinto muito assim, me expressar dessa forma, porque eu sou do esporte. Fui do esporte alto rendimento. E o que fizeram com o Brasil foi uma vergonha. O único país do mundo que entrou numa Olimpíada seguido por uma Copa do Mundo. Olha o que fizeram com a gente. Não aprendemos com a Grécia, não aprendemos com o Pan-Americano do Rio, que foi uma roubalheira orçada em 400 milhões e saiu em 4 bi e ninguém fala nada. Olha onde o Brasil está. Olha onde Brasília está por conta da Copa do Mundo. Eu não vou me estender sobre isso, porque obrigado. eu começo a me exaltar. Eu acho Obrigado. que eu quebrei a ordem aqui do serviço. Não, mas a senhora tocou num ponto que isso realmente aflige a todos nós. Todos nós somos realmente contrários ao que foi feito e queremos ter... uma das razões do CODES é poder estar acompanhando a aplicação dos recursos no Distrito Federal de forma correta e de forma idônea, e sem nós realmente não podemos mais. O país não permite mais isso, e principalmente Brasília, né? Muito bem. Eu queria, então, passar aqui para a Câmara de Cultura, com o Heitor Valente. Coincidentemente, mas a Câmara de Gestão, a Câmara de Esporte e a Câmara de Cultura são 3... Conjugadas. São 3 câmaras da sociedade civil organizada. Muito bem. Só fazendo um parênteses, o gestor da Câmara, o Pipoca também está junto, mas o gestor da Câmara de Cultura é
é o superintendente da Fundação Joaquim Cruz no Brasil, e a Câmara de Cultura é um movimento de cultura. Como é que é o nome do movimento de vocês? São vários, né? Mas são vários movimentos de cultura que, inclusive, atuam muito fortemente na periferia, principalmente nas cidades do Distrito Federal. Vamos lá. Vamos lá. Só para revoltar um pouquinho mais o amigo, o estádio gera mais receita com o evento cultural do que com o esporte. Um pouquinho mais de revolta aí. Porque... E eu que provoquei aqui. Vamos lá. Eu procurei fazer perguntas diferentes para cada candidato. Quis relacionar a cultura com os mais variados temas aqui propostos. Falei um pouco sobre a cultura relacionada à educação, incentivos fiscais e etc. A gente sabe que hoje, e agora relacionando um pouco à segurança pública, o alvo da violência ele tem CEP, ele tem cor e ele tem classe social definida. A gente sabe que hoje o alvo principal da violência ele tem a pele preta, ele é morador de periferia e ele é pobre. A gente sabe que aonde a gente tem visto essa substituição de pontos de droga por pontos de cultura e pontos de esporte, a gente tem uma severa redução na criminalidade. Então, eu gostaria de saber da senhora qual é a proposta do seu plano de governo para o combate ao extermínio da juventude negra e de que forma a senhora vai fomentar a construção de pontos de cultura e de esporte nesses locais. Primeiro, eu estou de pleno acordo contigo do diagnóstico de que pobre, preto, acrescenta aí mulher, viu? Não é só os meninos, não, que estão morrendo nas periferias porque ou estão fora da escola ou porque já foram, vou chamar, entre aspas, cooptados para o mundo das drogas. Essa é uma agenda vital para o nosso programa de governo. Nós estamos fazendo um levantamento nas 31 cidades, quais são os pontos de cultura que já existiam, mas que foram abandonados, e os pontos que não existe nada de cultura. E nós vamos elaborar um conjunto de ações que dê conta de trazer todos esses jovens e adolescentes para o esporte, para o lazer e colocar de volta na educação. Então, veja, nós temos identificado que várias regiões administrativas nós estamos perdendo os teatros. E não precisa ir nas regiões administrativas, nós estamos perdendo agora o Teatro Nacional. Há quantos anos ele está fechado? Esse teatro poderia ser um espaço de empregabilidade dos nossos jovens, né, e de descobrir os grandes talentos que o Distrito Federal tem. Então, nós estamos nessa fase de diagnóstico, quais são, nessas 31 regiões administrativas, as potencialidades culturais, né, quais são, onde essas crianças e jovens estão, quais são as suas condições. Inclusive, nós temos o nosso pré-candidato. Pode falar aqui? Pode falar? Pré-candidato, que eu acho que você conhece, o Max Maciel. Eu gosto de falar assim, não sei se é o melhor nome, nosso brother, né? Nosso grande amigo. Então, ele está fazendo esse diagnóstico territorial, né, 1 a 1, para identificar se tem ou se não tem equipamentos, quais são as crianças, entre aspas, de riscos, né, para que a gente possa fazer um trabalho preventivo, né, e abrir imediatamente. Nós estamos, eu e Queca estamos usando o termo de vai ser uma força-tarefa imediata, tomado o governo, já viu a disposição aqui, tomado o governo, mas pelo voto de vocês, né, não é pela antidemocracia, não. Nós defendemos o Estado Democrático de Direito. E a cultura vai ser o centro do desenvolvimento local das 31 cidades nossas. Embora sabemos que o plano piloto tem muitos atrativos, mas a gente quer descentralizar radicalmente a cultura para as cidades, né, do lugar onde as pessoas moram. Você tem mais 1 minuto. Cadê minha saúde? Não vem, não, aí? Hein? Tem saúde aqui, não? Não, eu vou explicar para a senhora. Vamos lá. Me abandonaram. Não, mas está aqui. Está aqui. É que o gestor hoje não pôde vir, infelizmente. Mas está aqui. Está aí? Está aqui. Ah, eu pensei que tinha um Não, está aqui, está aqui. Tem uma proposta muito consistente. Por favor, você tem 1 minuto. Colocando a cultura como um eixo estratégico de economia no DF, eu queria saber quais são as propostas para incentivo do empreendedorismo, principalmente do jovem, que está saindo dali do ensino médio, e da economia criativa. A professora Eda citou mais cedo sobre essa situação da formação técnica, pré-formação universitária,
Posso dizer que é o meu caso, hoje eu pago a minha faculdade com aquilo que eu ganho, resultado do meu curso técnico. Visto que a cultura hoje demanda vários serviços específicos dentro dessa indústria, qual é a proposta da senhora para fomentar esse mercado nessa parte do empreendedorismo e da economia criativa? Olha, nós vamos abrir as escolas nos fins de semana para que a gente possa fazer curso profissionalizante para todos esses jovens e adolescentes que fugiram da escola, não porque eles quiseram, fugiram da escola porque as escolas não foram atrativas. Então, nós vamos fazer uma carta, vamos dizer assim, um conjunto de demandas ditas por eles, nesse diagnóstico que o Marx está fazendo, né? Que expectativa eles têm? Eles querem ser arte gráfica, eles querem ser músicos, eles querem aprender teatro, eles querem aprender inglês, eles que precisam dizer para nós o que é que eles querem aprender. Então, nós vamos utilizar os espaços das escolas no fim de semana e fazermos a formação deles, inclusive usando a metodologia de EAD, né, ou presencial e semipresencial, para que a gente possa acelerar e tirar de vez esses jovens e adolescentes do mundo da criminalidade, né, e perdermos porque o Estado não ofereceu educação. Então, em todas as escolas das 31 regiões administrativas, nós vamos ocupá-las. Muito obrigado. Nós temos uma Câmara que é sui generis, que é regiões metropolitanas do eixo Brasília, Goiânia e RID. E essa Câmara, inclusive, ela tem uma cogestão entre o CODES de Brasília e o CODES de Goiânia. E o nosso gestor aqui em Brasília é o Afonso Assad, e também está aqui o gestor lá de Goiânia, o Adaí, que é da Associação Comercial e Industrial de Goiânia, da CIEG. Afonso. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua presença. Eu ia entregar o livro no dia com o Paulo lá e não deu para ir junto, que eu queria conhecê-lo, e que eu já tinha marcado um compromisso na Secretaria de Educação, inclusive. Bom, a nossa Câmara aqui, que nós atuamos junto com o CODES de Goiás, é uma Câmara grande, é uma Câmara, a gente não pode falar que é problemática, mas é uma Câmara que cuida de uma área muito extensa, complexa, a palavra certa é essa. É o terceiro maior polo fora do eixo Rio-São Paulo, para a senhora ter uma ideia, a RID hoje, a região do entorno do eixo Brasília-Goiânia, é o terceiro maior polo do Brasil, é um PIB de 300 bilhões, bilhões essa região aqui, e é 7% do PIB brasileiro, para a senhora ter uma ideia, o tamanho da região. A região realmente que eu falo assim, é um caldeirão de boas ações e bons trabalhos que nós temos que fazer, e o CODES está preocupado com isso. O nosso grande primeiro problema da RID e da região metropolitana e do eixo é criar uma Câmara ou uma agência de gestão e governança, para que a gente possa fazer um trabalho conjunto com os municípios. São 32 municípios hoje abrangendo DF, Goiás, Minas e Tocantins. Quer dizer, é uma área muito extensa. Então, se não tiver uma gestão e governança para a gente criar um padrão que atenda a todos os municípios, nós vamos ter alguma dificuldade, e, com isso, criar, que é uma outra dificuldade que nós temos, mas nós vamos trabalhar por isso, é criar, que depende de PEC, né, que é emenda constitucional, tem que fazer uma emenda à Constituição, da região metropolitana. Aí você cria uma região metropolitana, que o nosso grande problema hoje, tem lá a região metropolitana do Recife, aí você pega aquela região toda, quer dizer, está dentro do mesmo estado, não tem dificuldade, é criada a região metropolitana. Nós não, nós aqui temos 4 estados e temos esse problema. Então, essa é uma das nossas metas, a importância dela, porque, se não tiver essa gestão, nós vamos ter problema de barreira sanitária, vamos continuar com esse problema de ICMS, essas bagunças todas que existem aí. O segundo que a gente colocou aqui como importante nesse processo é o projeto dos trens. Primeiro, o trem urbano Lusiânia-Brasília, que é de extrema importância para desafogar aquela região ali. Já existe uma faixa de domínio, já existe trilhos lá, talvez modernizar, e está com o projeto quase pronto pelo Ministério das Cidades, e tem que pôr em prática ou a iniciativa privada, quer dizer, basicamente, nós estamos propondo que seja feito através de concessão e resolve esse problema, tira de cima do Estado. E, por fim, o outro trem é o trem Brasília-Goiânia, que também está pronto o projeto, talvez alguns problemas de percurso, e aí a gente colocar isso e ajustar.
E, por fim, um eixo de desenvolvimento de Santo Antônio Descoberto até o Outlet, quer dizer, saindo de Samambaia, Santo Antônio Descoberto, Outlet, e depois do Outlet até Goiânia, para você criar um polo de desenvolvimento ali para a região norte e centro-oeste, para desafogar a produção, essas coisas todas. São essas nossas 3 propostas. E perguntamos para a senhora, qual, no seu plano, qual as suas metas para a região do entorno e do eixo Brasília e Goiânia? Nós ainda estamos em fase de discussão sobre a questão da rede. Sabemos da importância, né? Eu iniciei nossa fala falando sobre isso. Brasília não pode ser uma ilha isolada, Brasília tem que se desenvolver, levando em conta os 22 municípios. E abro um parênteses para dizer assim, o quanto eu entendo a importância da rede. Quando eu desenhei o mestrado profissional na área da saúde, nós dedicamos aos trabalhadores da região de desenvolvimento do entorno. Por quê? Porque nós sabíamos que, no caso da saúde, enquanto nós não resolvermos a questão da organização dos serviços de saúde, na época era 22 municípios, agora foi revisado, né? Passou a 33, né? 33, passou para 33. Mas, na época, era 22 municípios. Foi um sufoco a gente trazer os trabalhadores da região do entorno para que eles viessem para cá fazer o mestrado profissional em gestão em saúde coletiva. Mas deu um salto de qualidade enorme. E a consequência disso foi que várias ambulâncias que circulavam para cima e para baixo, para vir para cá, para os hospitais, teve uma queda fantástica. Então, assim, dada essa minha experiência da saúde, eu vejo a RID como o lugar que o DF não tem como desenvolver sozinho. Ou ele faz essa parceria de forma com um diálogo permanente e deixe claro quais são as metas de cada estado, o que cada estado tem da sua natureza, né? E como eles podem ser desenvolvidos, e traga para si. Meta, você que é um bom gestor sabe disso, meta 1 vai para Goiás, meta 2 vai para Brasília, DF, meta 3 vai para Minas. Não fizermos essa composição de um plano de estratégia de desenvolvimento da região, todos nós vamos ficar devedores disso. E mais, os serviços, em especial da saúde, vai ficar cada vez mais superlotado. A gente não tem como não atender essas pessoas, é desumano. O capítulo da Constituição diz que é direito de todos os deveres do Estado atender, que não tem fronteira entre a nação, principalmente entre, né, os Estados. Brasília vai pagar a conta cada vez mais. Então, acho que é solidário fazermos esse pacto, vamos dizer assim, intergovernamental, para que a gente possa ajudar a desenvolver o Distrito Federal. Eu vou acolher essas suas metas. Estão aqui? Estou aqui. Ótimo. Tá tudo que está sendo conversado aqui está aqui. É que ele me deu sábado, eu não tive tempo de ler, né? Por isso que eu estou aqui declarando minha ignorância. Você tem mais um minuto, Afonso. A gente entende e paralelo a isso, professora, nós estamos também trabalhando na área de saneamento, resíduos sólidos, que isso tudo está tendo problema. Nós temos um problema sério aqui em Brasília, que a nossa Câmara também está trabalhando, que a gente botou 3 metas para cumpri-la e focar nelas, mas, paralelamente, a Câmara continua trabalhando. Por exemplo, todo o vidro do DF hoje é enterrado. É a coisa mais absurda no mundo. E você, com a quantidade de vidro que tem aqui, você pode trazer uma indústria para gerar emprego. Então, a nossa preocupação da Câmara hoje com o polo, com essas ações de saneamento e tal, é, primeiro, fazer o morador do entorno que fique no seu município e não venha para cá, desafogar um pouco. E gerar emprego através da indústria de vidro, os resíduos sólidos, saneamento, iluminação pública. Você tem uma série de coisas que você pode trabalhar e desafogar o Estado e desafogar os municípios. Então, isso tudo é importante. Agora, tudo passa por uma gestão conjunta. Se não tiver uma gestão conjunta, nós entendemos que nós vamos ter dificuldade. Me permita, e como articulação entre os parlamentares, porque penso eu, salvo melhor juízo, que nós deveríamos ter uma agência reguladora também dos meios de transporte. Porque, por exemplo, tem várias das pessoas que trabalham comigo, quando eu era diretora da Faculdade de Ciências da Saúde, na UNB, que eram todos os municípios de Goiás. Então, elas, de forma desumana, perdiam, em média, 3 horas de sua vida, às vezes 4 horas de sua vida, para ir e voltar, para chegar às 7 horas na universidade. Ou seja, pegava 2, 3, 4 ônibus, metade do salário praticamente ia em meio de transporte. Então, deixo aqui também essa demanda, não sei se você colocou ela aí. Essa não ficou contemplada, mas já foi discutida na Câmara e faz parte de uma... É porque não dava para colocar tudo, senão o livro... Mas coloque aí que isso é importante. Mas realmente, quanto a isso, o nosso projeto, ele é 2018, 2030, o DF que a gente quer. E ele está baseado nos ODS da ONU e, realmente, algumas câmaras
foram um pouco mais modestas e botaram metas mais emergenciais. Mas a grande maioria das câmaras tem metas que a senhora, assumindo o governo, tem que plantar uma semente agora para ser colhido lá em 2030. Então, isso, como é um moto contínuo, a gente fazendo uma parceria, nós vamos, obviamente, buscar esses problemas e serão colocados para e passo. O CODES não para, ele continua. E é um modo a gente contínuo. continua trabalhando. Eu queria passar, então, agora para a Câmara de Tecnologia, no Emerson Tertuliano. Assim. Presente. Primeiro, quero parabenizar, né, e dizer que estou muito orgulhoso aqui de estar conversando com uma candidata que tem dois atributos que, para mim, eu acho muito interessante. É muito interessante para Brasília ter uma candidata mulher e professora. Né? E competente. Isso. Né? Além da sapiência. Né? Bom, eu quero fazer um ligeiro paralelo, como a Câmara de Tecnologia, né, com a situação do setor e um aplicativo. Né? Os aplicativos, eles têm telas que ficam numa camada de persistência, onde essas telas, elas geralmente, quando não são usadas ou não há nenhum tipo de demanda, elas vão sendo desativadas automaticamente. Né? Então, eu acho que tem um pouco a ver até com o que a senhora coloca no início, de ser um governo protagonista. Né? Vejo como um governo propõe um governo protagonista e responsável, né? Principalmente quando a senhora coloca alguns termos: indutor, um protagonismo indutor, integrador, aprimorador e de sustentabilidade, né? Buscando a sustentabilidade. Bom, então, nesse contexto, quero colocar justamente o problema do setor de tecnologia. Né? As empresas do setor, elas não têm encontrado as condições que garantam a sobrevivência. Então, elas entram em stand-by, elas iniciam, entram em stand-by e depois elas vão saindo. Né? E é o que está acontecendo. Quando elas saem, deixam um vácuo com desemprego, com todas as consequências de quando o setor está sendo afetado por essa evasão. Bom, eu gostaria de saber o que a senhora propõe em termos de para solucionar o que nós levantamos como sendo alguns os fatores que realmente motivam isso, né? Alguns dos principais fatores. Editais de subvenção, por exemplo, que são colocados hoje, eles não têm atendido de uma forma extensiva a todos os portes das empresas. Né? Esse é um grande problema. A questão de tributação. Hoje nós temos uma tributação diferenciada e, principalmente, cabe colocar a questão também do INSS em 2%, que seria uma meta que a gente... CBS. Do ICMS. Foi INSS. Desculpa. A outra, uma gestão participativa, colaborativa e integradora para o desenvolvimento do parque tecnológico. Né? Falta eu acho que hoje, esse tipo de postura do governo em relação a acelerar o processo de desenvolvimento da cidade digital. Tá? Interromper. Encerrando. E incentivar de forma efetiva a fixação das empresas, né? As empresas em Brasília, no DF como um todo. Né? Porque o que acontece é que essas empresas que estão hoje fixadas, a maioria elas migraram de uma modalidade de empresas que, na realidade, desenvolvem riquezas, essas riquezas entendidas das várias formas, em termos de capital intelectual, e elas permanecem, e isso vira um legado, né, que sustenta depois o desenvolvimento de novas empresas, isso até chegar nas pontas
onde tem a inovação, a criação de mais conhecimento. Bom, então, eu gostaria de ver o seu programa em relação a essas questões. Olha, Obrigado. Obrigado. Estamos de pleno acordo, acolhemos, né, as suas sugestões, mas, veja, no capítulo, que é o terceiro capítulo nosso, nós chamamos Economia a Serviço da Sociedade, eles têm duas âncoras, né? Uma que eu estou chamando de investimento público nas áreas mais vitais, né, da educação, saúde, segurança, do ponto de vista de recuperação das escolas, né, dos hospitais. Não sei se todos vocês têm conhecimento, o Tribunal de Contas entregou ao governo recente um documento em que ele disse que 80% das escolas, principalmente as creches, né, do ensino infantil, estão sem condições de funcionamento. Então, faremos uma força-tarefa imediatamente para recuperar essas escolas. 90? 90? Meu assessor falou errado ali. Brincadeira. E a outra dimensão do capítulo da economia a serviço da sociedade é que eu estou chamando da indústria do conhecimento, em que nós precisamos fazer uma parceria forte com as instituições de ensino superior, não só com a minha querida UNB, todas elas que estão instaladas aqui. E essa parte das tecnologias, da informação e da comunicação, nós não podemos abrir mão, cadê o colega da gestão pública, para ser um dos elementos fortes da governança. Uso de aplicativo, para que as pessoas saibam quais são os recursos que vêm para a cidade, onde ele está sendo destinado, né? Os conselhos comunitários, os conselhos de saúde, os conselhos de educação, os conselhos de segurança pública, têm que, desculpa a expressão do termo, usar e abusar das tecnologias. Então, tem um parque tecnológico de cidade, de fato, efetivo. Temos que estar junto aí, trazer a FAP-DF, para que a FAP tenha uma posição de ter uma agenda estratégica de ciência, tecnologia e desenvolvimento, sem que fique nessas ações emergenciais, atendendo a agenda. A ciência hoje precisa disso, aquilo. Não, a ciência tem que pensar a longo prazo, porque ciência é saúde, ciência é desenvolvimento, né? Ciência é desenvolvimento sustentável a longo prazo, insisto, né? Então, toda essa parte de tecnologia está nesse capítulo. Eu sugiro que o senhor dê uma lida, se o senhor gentilmente acatar meu pedido, e, se não tiver contemplado, né, na sua fala, por gentileza, nos ajude a completar. Tranquilo. Muito obrigado. É só encerrar. Ok, está ótimo. Então, eu queria passar para a Câmara de Logística, com o Rodrigo Jordão. Falta só mais uma. Só mais uma, além dessa, mais uma. É a última. Não? Essa é a penúltima. Por favor. Boa tarde, professora Fátima, tudo bem? Tudo. Levando o assunto de volta para a RID, em consonância com o meu colega do eixo Brasília-Goiânia, a gente vê que Brasília, né, por toda a sua... como a senhora mesma levantou no início, né, e a gente fez questão de ressaltar no documento a visão de Juscelino, de trazer o desenvolvimento, ser uma grande alavanca, né, para o Brasil. A gente vê que Brasília estagnou ao longo do tempo, e a gente pode traçar uma comparação com o nosso estado vizinho, com Goiás, que a nossa corrente de comércio há 15, 20 anos era o dobro da deles. A gente importava e exportava, no total, o dobro do que eles faziam, e hoje esses papéis se inverteram. Goiás é o dobro do que nós temos na corrente de comércio. E um dos motivos disso é realmente a falta de incentivos e atração de investimento para Brasília, né, para o Distrito Federal. E uma grande oportunidade de desenvolvimento para o Distrito Federal, por sua localização, seria trabalhar na logística. A gente tem a posição aí que pode abastecer o país inteiro, né, em menos de um dia. A gente tem um dos maiores e melhores aeroportos, com segundo em movimentação, porém com a capacidade ociosa muito grande para movimentar cargas. Então, a gente, apesar de ter aí ser o único aeroporto com 2 pistas funcionando simultaneamente, em função da gente não ter um incentivo, a gente não consegue atrair empresas para que elas utilizem esses grandes fatores naturais que a gente tem aqui no Distrito Federal. Então, atrair investimentos para cá
poderia possibilitar a implantação de empresas na rede e a criação de empregos, evitando aí todos os problemas que já foram discutidos de criminalidade, de segurança pública, e também melhorando a qualidade de vida para que as pessoas não fiquem no movimento pendular, perdendo 3, 4 horas por dia no trânsito. Nós estamos de acordo, né? De certa forma, a gente já fez um comentário, que se nós não rodarmos a economia do Distrito Federal, nós vamos perder mais 4 anos. Seja qual for o governo que entre, e eu espero que seja o nosso, nós temos que ter clareza que Brasília não se sustenta mais gastando o seu orçamento quase 90% em servidores públicos. Nós temos que rodar a economia na agricultura, na infraestrutura, no turismo, na cultura, no lazer, nas tecnologias. Temos que acabar com essa briga perversa dessa guerra fiscal. Os governos não podem ficar um competindo contra o outro. Eles têm que dizer que eles podem fazer ações complementares, onde um começa, o outro pode chegar e o outro pode terminar. Infelizmente ou felizmente, nós temos que fazer uma discussão de incentivo fiscal, sim, sem que o Estado leve vantagem ou que o Estado seja prejudicado. Tem que ser de forma racional, de forma inteligente, coisa que, infelizmente, os governos não têm feito. Eu tenho comigo uma vantagem não só de ser filha da Universidade de Brasília, onde, infelizmente, os governos não têm lançado mão, viu, Paulo, das inteligências que nós temos, as mais diferentes. Nós acabamos de criar uma faculdade descentralizada do Gama, onde a tecnologia é o centro da formação. Nós temos em Planaltina, que é a área de agricultura, que é também o centro da formação. Os nossos alunos não têm sequer onde fazer o campo de estágio, onde eles poderiam fazer um campo de estágio num projeto integrado, ou numa ação integrada, com todos os governos. O que eu tenho de aluno dos municípios de Goiás, e eles voltam e ficam sem saber, professor, eu não tenho lugar nem aqui, nem tenho lá. E, quando tem lá, eu sou aluno daqui, não posso ir para lá. No Pacto Federativo, nós teríamos condições de superar essas iniquidades, né, de espaço de formação permanente em serviço dos nossos estudantes, preparando, não gosto do nome mão de obra, mas preparando cidadão para que ele possa ajudar a gente nos processos de desenvolvimento de Brasília, do DF, da região. É urgente isso, não dá mais para ficar esperando. E vocês têm um papel fundamental, dizer assim, basta, os governos têm que entender que a sociedade civil não está de brincadeira. Está na hora da gente fazer esse pacto, essa aliança com todos que querem ver Brasília justa e desenvolvida. Dentro disso que a senhora colocou, realmente é uma preocupação nossa do setor produtivo, há de muitos anos. A universidade do Brasil, e principalmente aqui em Brasília, ela é muito distante do setor produtivo. Nós precisamos, através do CODES, nós temos essa pretensão também. Ele não está aqui, mas é uma pretensão nossa de podermos ter essa união. Foi colocado aqui por ele, por exemplo, do curso técnico. Eu, quando comecei a trabalhar na nossa empresa, em 75 para 76, garoto, eu fiz vários cursos técnicos no Senai, e não cheguei a sustentar minha faculdade, a engenharia civil era uma escola particular, mas eu consegui fazer um complemento e até ter carro por conta do trabalho que eu já sabia, que eu já era um profissional. Então, isso é muito importante. E foi uma coisa que amadureceu a minha ideia de ser engenheiro civil. Então, isso nós precisamos ter essa ligação da universidade com o setor produtivo. Eu queria, então, passar para a Câmara de Cultura de Paz, é a última Câmara, para a Fabíola Orlando, a gestora da Câmara de Cultura de Paz e não judicialização. Boa tarde. Fiquei muito feliz, professora, porque você, nesses últimos 10 anos, foi a primeira pessoa que eu vi aqui em Brasília a falar do bem viver, que é da ODS 16, que é da minha Câmara de Cultura de Paz, tá? Que é o cuidado como valor jurídico. Então, acredito que você já começa a cumprir uma das nossas metas da Câmara de Cultura de Paz. A nossa Câmara é inspirada na Estratégia Nacional de Não Judicializar, do Governo Federal. Então, já havia uma pesquisa muito grande, nós fizemos parte, então, toda a sociedade civil e Estado, a gente fez houve um grupo de 3 anos para ver qual era o grande problema
da questão do judiciário. Então, hoje temos 112 bilhões de processos, onde o Estado responde por 70% dos processos. Então, o Estado litiga entre si e litiga com o cidadão. Então, a nossa Câmara, uma das nossas metas, qual é? Então, aí a senhora também aqui, um dos pontos, já trabalha fundamentado até na lei federal, no CPC, na lei de mediação e arbitragem, que é a Câmara Permanente de Negociação, que não só deve ser na questão do Recursos humanos. questão penal, mas em todos os órgãos públicos, a senhora vai poder ter, sim, uma Câmara Permanente para que o Estado converse e dialogue entre si. Então, muito bom. Então, assim, perceber que já a senhora está à frente do nosso trabalho. Então, a nossa Câmara, na verdade, é a questão de informação. A gente cumpriu algumas metas de setembro do ano passado para cá. Qual foi? Levar para as empresas públicas essa questão, a lei, 3 leis federais, que levam essa questão da cultura de paz para o Estado. O Estado pode, sim, transigir, pode, sim, dialogar e pode, sim, resolver. Isso é muito importante. E nós também temos um ponto, que é o combate à corrupção na idade primária, onde foi uma bandeira que o Paulo Muniz levantou, e nós levamos desde fevereiro para todas as escolas da Fundação Educacional, via professores e psicólogos, Educar com Ética para a Vida, que foi um curso sobre a corrupção com psicologia e direito, para tocar a alma dos cidadãos. E, sim, no segundo semestre, vamos começar agora de novo, que é um curso que a gente capacita alunos de pedagogia para atendimento na comunidade. Excelente. Tá? A gente atendeu não só Sol Nascente, como Taguatinga, Riacho Fundo, um trabalho voluntário, uma prática social muito linda. Isso aí é a nossa bandeira do nosso presidente. E, então, o combate à corrupção e também a questão de mediação nas escolas, que a gente começou a capacitar alunos da pedagogia para levar a cultura de paz nas escolas, rodas de conversa e prevenção à depressão e ao suicídio. Excelente. Isso. E aí temos também, aí vamos convocar aqui a senhora, estamos trazendo a caminhada dos Passos que Salvam de Barretos, e fazia uns 15 anos que eles queriam trazer essa caminhada, que é o combate ao câncer infanto-juvenil, e o doutor Paulo, de pronto, desde janeiro, levantou, encabeçou a gente trazer esse projeto para Brasília. Então, é isso. É trazer o Hospital de Barretos, o Hospital de Câncer de Barretos para Brasília. Excelente. Bom, eu vou parabenizar, né, porque essa é uma agenda que também nos é muito cara. Nós temos trabalhado no capítulo do Bem Viver a questão da ética da vida, e ela começa, viu, Luciana, muito antes. Eu tenho dito que ela começa desde as creches, né, em todos os momentos de formação na educação, mas também tem um processo que nós não podemos abrir mão, que é a mediação. Embora ninguém sabe fazer de mediação, não previne, né? Depois eu queria lhe fazer uma recomendação de uma tese de uma aluna minha, que ela acabou de concluir, em que ela discute a mediação na saúde. Excelente. Porque aí ela fez isso... Posso fazer essa propaganda aí? Claro. Ela fez em duas perspectivas, né? Ela fez uma em relação, no caso da saúde, a mediação interna, né, dos servidores, dos trabalhadores, e a mediação com o judiciário, né, para evitar que o problema, que os trabalhadores, né, entrassem num litígio de tal ordem que gerasse uma ambiência de ódio, né, de competição, etc. É belíssimo o trabalho dela, se chama A Saúde Também é Cultura de Paz e Não Violência. Depois eu te mando o material para você dar uma lida, né. Então, essa será a questão da cultura de paz nossa no trânsito, nas escolas, na educação, na saúde, será o eixo transversal do nosso plano de governo. Sem cultura de paz, nós não podemos fazer um desenvolvimento que nós estamos reivindicando aí, que é a palavra de vocês, justa, né, e sustentável. Né? Ok. Bom, eu só tenho a agradecer à senhora, que abrilhantou muito aqui os nossos debates, altíssimo nível. Eu fiquei muito impressionado no dia que eu estive conversando com a senhora, pela qualidade da conversa e pelo profundo conhecimento que a senhora transmite, e fico muito, como brasiliense, muito satisfeito por termos pessoas do seu nível concorrendo à candidatura, concorrendo ao governo do Distrito Federal. Também, né? Isso é para as mulheres, com certeza. Mas então,
Aqui não tivemos 100% das câmaras, até porque o tempo não é muito escasso, mas tivemos aqui 12 câmaras discutindo, a senhora viu o nível, e tudo está contemplado aqui no nosso trabalho. E esse trabalho, como a senhora cobrou, nós temos aqui um capítulo sobre a saúde muito consistente. Foi escrito pelo meu aluno e eu estou contente. e nós também temos também outras câmaras, a indústria, que é um trabalho, quem coordenou foi a própria Federação da Indústria, e na parte de comércio e serviço, o pessoal da Associação Comercial do Distrito Federal encabeçou, então, e várias outras entidades. Então, todos os temas aqui são pessoas que realmente militam e convivem com os temas e são conhecedores, né? E nós tivemos o privilégio de ter a assessoria da Silmara e também buscamos uma ajuda de consultores do SEBRAE e professores do UNB. Então, eu acho que nós conseguimos aqui, é verdade, em curtíssimo prazo, mas conseguimos fazer um documento com muita consistência. E queríamos ter o privilégio de contar com o seu apoio, de que, na transição, quando a senhora estiver fazendo a transição de governo e depois, quando estiver governando o Distrito Federal, podemos trabalharmos em conjunto. E, por conta disso, nós temos aqui um documento que queríamos que a senhora aderisse ao nosso projeto. Seria Cadê as fotografias, os fotógrafos? Então, vai ser muito importante para nós. Não, inclusive, já passo a palavra para a senhora fazer a sua despedida e agradeço muito. Eu estou aqui pedindo um pezinho de página a ele, né? Pois é, isso que eu estou vendo aqui. Com os devidos pedidos de autoria, né? De coautoria aqui. Faz mal. Silmara é de Goiás, viu? Uma companheira brilhante. Muito bom. O compromisso é total. Mas eu tenho que sair, de fato, porque eu tenho uma outra agenda, mas não poderia... Primeiro, agradecer mais uma vez, Eda, em seu nome e de nossa Rosana aí, para dizer que nós, mulheres, estamos dispostas não só a governar o Distrito Federal, mas dar exemplo de que é possível fazer uma ética na política e praticar no cotidiano das nossas vidas lados em que a cidadania, a civilidade, o humanismo, ele tome primazia. Eu quero pedir desculpas pelos excessos e a inversão da ordem aqui da metodologia dos trabalhos. Eu disse que o professor gosta muito de fazer essa relação, esse feedback, né? Me coloquei, como sempre tenho colocado na minha trajetória de vida, como uma eterna aprendiz. O meu partido me deu essa responsabilidade, e eu tenho consciência que é uma responsabilidade muito desafiadora. Uma professora sair de sala de aula, né, deixar seus mais de 10 alunos de doutorado, mais de 15 de mestrado, né, contar com a solidariedade das nossas colegas, Valéria Mendonça e tantos outros professores que acolheram meus alunos nesse intervalo em que eu me dispus, né, estou colocando meu nome à disposição da sociedade de Brasília, do DF, do entorno, para que a gente faça um bom diálogo, um bom debate. Então, eu vou ler o documento, viu, Paulo, como eu lhe disse, com carinho merecido, com atenção devida. Tenho certeza que esse grupo que está no seu entorno é um grupo de alta qualidade, mas, sobretudo, não basta a gente ter conhecimento científico, mas de um compromisso político em que está dizendo, com todas as letras, tenho certeza, dado a rodada de diálogo aqui, de que vocês estão inquietos com Brasília. E eu estou muito mais inquieta, porque, se assim não fosse, estaria na minha zona de conforto, e você sabe, Eda, que é uma professora universitária, do lugar onde estamos, né, de certa forma, estaria numa zona de conforto, dando minha aula, orientando meus alunos, sem se preocupar com o que está acontecendo nos nossos entornos. Eu pulei o muro da Universidade de Brasília, quero pular o muro da Universidade de Brasília, quero me juntar a vocês, não só aqui no processo eleitoral. Não sou mulher de fazer promessas, sou mulher de assumir compromisso. Essa tem sido minha vida há mais de 40 anos. Eu sou coautora, isso não é para aumentar meu currículo de domínio público,
mas eu sou coautora do projeto da Reforma Sanitária Brasileira, e o projeto da Reforma Sanitária Brasileira tem um conceito que nós conseguimos colocar na Constituição Brasileira, no capítulo da saúde, que é: não entendemos saúde sem geração de emprego, sem geração de renda, sem geração de cultura, sem geração de esporte, sem geração de desenvolvimento social, sem a ética, sem o humanismo. Então, eu sou circunscrita ao conjunto das teses e das ideias que, tenho certeza, se encontra nesse livro do DF que queremos. Então, faço minhas palavras da minha co-governadora, Queca Bagno, que é uma mulher negra, assistente social, que também podia muito bem estar ocupando a vida dela com outras tarefas, mas ela está se dedicando a vir comigo e fazermos esse exercício cotidiano, pedagógico, de mudarmos Brasília. Mas nós sabemos o quanto é difícil. Meu partido é pequeno, meu partido não tem dinheiro, meu partido não aceita dinheiro que não seja de forma clara, transparente. A mídia não quer saber da gente, porque a mídia é tradicional também. Embora eu tenha um pedido para que eles venham, dê oportunidade à cidade que pode iluminar outras unidades da federação. E eu tenho certeza que agora é a vez de Brasília. E não tenho uma ilusão, viu, Eda, que em 4 anos nós vamos resolver todos esses problemas que foram discutidos nessa mesa. Enquanto não decidirmos que as políticas públicas é política de Estado, enquanto não decidimos que precisa ter pactos federativos, enquanto não decidimos que a educação é quem faz a superação, e ninguém me contou, porque eu sou filho de uma empregada doméstica, sou filho de um pai que ajudou a construir essa cidade, e me alfabetizei aos 12 anos de idade, e tenho raízes de formações humanitárias, porque fui aluna de Dom Helder Câmara, fui aluna de Dom Evaristo Arnes, fui aluna de Dom Pelé. E, na minha universidade, eu recebi o título de doutora honoris causa. E, quando minha mãe, que não sabia ler nada, me disse: minha filha, em qualquer lugar, espaço de poder que você assumir, não faça desse um lugar para lhe servir. Seja uma eterna servidora. Eu nunca esqueço dessa frase dela, que é uma doutora da sabedoria da vida, quando ela me disse: aqueles que lhe jogar flores do alto dos seus helicópteros, não se esqueça que esses mesmos, com a outra mão, podem jogar as pedras da sua origem. E você tem que fazer a defesa de forma educada, civilizada, entender os papéis de cada um, respeitosamente, para servir ao seu povo. É isso que eu estou colocando meu nome à disposição para servir Brasília.